Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Papo Nerd aqui no Bans Pod Nerd, que é logicamente o seu podcast de cultura nerd. E hoje vamos dar nossos pitacos, vamos falar de reviews da série Bam 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 do momento The Last of Us, que terminou recentemente lá na HBO Max. E para trazer essas tretas comigo aqui para vocês, eu trago meu grande brother, meu parceiro, grande Marco, bem-vindo! Fala, Bans, obrigado pelo convite, sempre, cara. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de uma série que a gente gosta muito, né? Não Opa. só a série, mas o jogo também. E vamos lá, vamos colocar um pouquinho de polêmica nisso também. Tá, como a gente brincou aqui em off, tá faltando o senhor polêmica, né? O nosso parceiro Sensei Deadpool, que teve um probleminha técnico lá e não conseguiu estar aqui com a gente, tá? Então vamos lá então, grande Marco. Vamos conversar um pouquinho, dar os nossos pitacos, o que achamos de The Last of Us. Marco, então para iniciar essa treta nossa aqui, esse nosso review, vamos falar primeiro o que curtimos e o que não curtimos. Vamos separar disso, né? Mas vamos começar porque o que nós não curtimos, o que não gostamos aí na série de The Last of Us. Marco, eu começo. O que eu não curti, primeiro ponto, eu não gostei mais de praticamente de duas coisas principais, mas o que eu não curti foram o número de episódios, Marco. 9 episódios, muito pouco para contar uma história grandiosa como essa aí da Ellie e do Joey. Marco, o que você me fala aí desse início aí de temporada com 9 episódios? Olha, Bans, eu concordo com você, acho que 9 episódios é uma quantidade pequena, né? Mas se você for prestar atenção, Game of Thrones, por exemplo, tinha 10 episódios na primeira temporada, né? Então tá ali dentro da média do que a HBO costuma fazer. É que nós somos meio entusiastas, de repente, do jogo, a gente esperava um conteúdo um pouco maior, né? Porque a gente gosta. Mas se põe na pele da empresa também, que vai desenvolver, aí vai fazer uma série de um jogo que é uma incerteza, né? Ninguém sabe se aquilo vai fazer sucesso ou não, e o investimento naquilo é muito alto. Então, eu também ficaria com o pé atrás, né? Até achei que 9 episódios aí foi de bom tamanho. Você tem algumas outras séries, algumas animações até que são 5 episódios por temporada, né? Se não me engano, Castlevania foi um deles, né? Que a gente não vai comparar um com o outro, mas aconteceu, 5 episódios, se não me engano. Então, penso dessa forma aí. Tá, sabe por que, Mark, eu acho que chegou a interferir? Pois a passagem de tempo na série, por exemplo, teve um episódio lá que deu um salto de 3 meses. A passagem de tempo na série me incomodou um pouco, porque num primeiro momento o Joel não gosta da Ellie. Depois ele já tá amando, sabe? Então isso que me incomodou um pouco, mas eu entendo que é por causa do formato de 9 episódios. Então assim, se fosse, na minha opinião, 12 episódios, eu acredito que daria pra desenvolver melhor a relação entre os dois. Então assim, uma coisa complementa a outra. É por isso que eu não gostei desse número de episódios, justamente pela essa passagem de tempo, que é o segundo ponto que eu não curti, que foram os únicos 2 pontos que eu não curti na série, Mark, porque realmente, na minha opinião, atrapalha muito o desenvolvimento aí dos personagens. E pra você? Não, eu acho que é bem colocado até, viu, Banzo, que você falou a respeito dessa relação entre a Ellie e o Joel, né? O jogo isso se desenvolve mais lentamente, né? O amor entre eles de pai e filha, né? Vamos colocar assim, né? E na série você vê que tem uma mudança de chave muito grande, né? De um episódio para o outro você já vê que aquilo já está acontecendo ali. Mas eu penso que é por conta disso, cara, essa insegurança, né? De investir numa coisa que talvez não teria dado certo, né? E ainda bem que não, né? Ainda bem que o negócio foi muito bom. Tá sendo o maior sucesso aí. Ah, com certeza foi. Eu tava vendo os números de audiência, tava realmente estratosféricos, assim. Realmente os números de audiência da HBO Max pra The Last of Us, olha, foram altíssimos. Marcos, mas esses foram os 2 pontos que me incomodaram na série, que eu não curti. Diz aí, quais são os pontos aí pra gente discutir junto aqui que você não curtiu nesses 9 episódios aí da primeira temporada? Bom,
Eu vou falar uma que é até um pouco polêmica, né? Lá vem. E que, sinceramente, eu não acho que é tão ruim, mas sabe quando isso é o temperinho que faltou ali para ser 100%, né? É a nossa protagonista e os dois protagonistas, né? Mas a Ellie, o fato dela não parecer tanto com a Ellie do jogo, isso me incomodou um pouquinho, né? Mas, cara, lógico que eu não posso tirar o mérito da atriz, que ela é muito boa, ela é muito boa. Ela é tão boa que no primeiro episódio, confesso que eu achei um pouco estranho, mas depois isso passou, né? Ela é muito boa. E hoje, sinceramente, numa segunda temporada, talvez eu ficaria triste se ela saísse, né? E colocassem uma outra pessoa no lugar. Porque existe um certo tempo, né? Que passa entre o 1 e o 2. A Ellie fica um pouco mais velha, né? No segundo jogo. Uhum. Mas isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Muito pouco, tá? E a segunda foram algumas coisas que foram colocadas na série que não tem no jogo. Por exemplo, aquele beijo do infectado na atriz. Cara, desculpa, aquilo lá não faz sentido. Né? E aí, quando você vai ver o depoimento de quem escreveu a série, ele fala que queria humanizar mais o infectado. E, cara, o que ele menos é um humano. Ele já não é mais um humano ali. E, então, assim, eu achei meio sem sentido, até porque aquilo não tem no jogo. A forma como a atriz morre ali, ela não é igual acontece ali no jogo, pelo que eu me lembro. Mas aquele beijo ali não tem nada a ver, não, cara. Olha, desses dois pontos aí, se você me permite dar meu pitaco, eu não tive problema com a Bella Ramsey, né, a atriz. Eu já gostava dela, conheci a atriz através de Game of Thrones, então, assim, não tive problema. E, na minha opinião, ela dá um show de interpretação. Então, quanto a isso, essa é a minha opinião. A questão daquele beijo da morte que você tá falando, eu concordo com você, eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que realmente não teve muito a ver, né? Eu também li esse ponto de vista dos criadores lá da série a respeito de humanizar o infectado, mas, sinceramente, eu preferiria algo um pouco mais violento. Mas isso não é algo que me incomodou, Marco. Não, sabe? Acho que como eu te falei, me incomodou mais o salto temporal, o número de episódios, a correria pro final da série, porque eu senti que os dois últimos episódios foram corridos. Isso me incomodou mais do que esse beijo, tudo. Achei só diferente, mas eu concordo com você, eu entendo bem o seu ponto de vista, Marco. Fora esses dois pontos, você tem mais algo que incomodou, algo que você realmente falou, isso aqui não dá? Ou é só isso mesmo? Você acha que tá... o restante das imperfeições, digamos assim, dá pra deixar passar? Não, tranquilo. Eu acho que até, em cima do que você está falando, eu acho que é até bem mais importante, né, esses problemas do que a questão do beijo ou, né, da atriz mesmo, que, como eu te falei, me incomodou no começo, mas depois ela é sensacional, cara. A forma como ela interpreta ali, né? Eu me vejo jogando o jogo, né? A Ellie do jogo é exatamente igual. Mas essas questões, detalhezinhos, né, do beijo e tal, eu acho que às vezes é um pouco exagerado, né? Mas é muito mais o que você falou do que eu falei. Eu acho que aí tem mais coerência. Ah, beleza, então. Mas sabe, Marco, que tem coerência mesmo? A galera que está nos assistindo pelo YouTube. Galerinha, se inscreva no nosso canal. Ajude o Bans Pod Nerd a crescer, a ter a comunidade nerd mais bacana aqui da internet. Então, se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, nos ajude a crescer. Caso você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos classificar, nos curtir aí nos agregadores. E como sempre, pessoal, continue comentando nas nossas publicações nas redes sociais. @BansPodNerd, você nos encontra nas principais redes sociais presentes. Beleza, galerinha? Continuando agora, grande Marco. Vamos falar agora das coisas que eu curti, ou melhor dizendo, que nós curtimos, né? Se você vai dar seu ponto de vista, mas eu acho que a gente vai ter algo em comum aqui, porque é algo que nós já comentamos, né?
num episódio lá que nós demos alguns pitacos já sobre a série, por que a série era considerada a melhor adaptação. E vou complementar os comentários que eu fiz lá, Marco, porque assim, The Last of Us, pra mim, em termos de fidelidade, é a melhor adaptação de games para outras mídias, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida mesmo. A fidelidade. Teve os episódios filler, sim, que a internet fez burburinho, independente do motivo, fez burburinho. Principalmente falando, não acrescentou nada na série. Mas eu, como boa parte da minha bolha, digamos assim, que fala que The Last of Us é sobre relacionamento entre duas pessoas, mostrou o relacionamento de duas pessoas, como é duas pessoas, o Joe e a Ellie, como é outros pares de pessoas, como lá os dois irmãos, que agora fugiu o nome, sempre em dois, sabe? Então, mostrou outros tipos de relacionamento. Eu acho que isso só engrandeceu o que a série quis passar. Lógico, respeito de quem não gostou desse ponto fora da curva, porque essas partes não são tão bem detalhadas no jogo. No jogo, só algumas pinceladas, né, Marco? A respeito desses personagens. Mas eu achei bacana se aprofundar. E volto na tecla, Marco. Por isso que teria que ter no mínimo 12 episódios. Não precisaria correr, daria para você se aprofundar corretamente em determinados personagens e conseguir agradar o maior número de pessoas possível. Então, sem sombra de dúvida, Marco, o primeiro ponto que eu gostei, que eu curti em The Last of Us é a fidelidade. E o seu, Marco, qual que é o ponto aí que você fala, nossa, esse aqui foi show? Eu acho que nós já conversamos a respeito disso, né? Se você pega o primeiro episódio, você consegue ter uma fidelidade tão grande, né, que até o enquadramento da câmera é muito semelhante ao jogo. Principalmente quando dentro do carro, né, eles estão fugindo lá na cidade e tal. Eu achei sensacional, porque muitas vezes eu me vi jogando o jogo e é muito engraçado como foi bem feito isso, né? Então, aquele terceiro episódio, cara, que tem relacionamento dos dois rapazes lá, né? Se não me engano é o terceiro, né? Porque o segundo quando a atriz morre, é o terceiro. Aquilo não existe no jogo, mas aquilo é tão bem colocado ali, cara. Mostra. Tá muito além do que o relacionamento entre dois homens. Ali tá o relacionamento puro. De duas pessoas. Então, assim, foi tão bem representado aquilo. Né? Eu acho que as pessoas, né, as empresas, quando quiserem fazer algum tipo de conteúdo voltado para essa temática daquele episódio em específico, deveriam aprender muito com esse episódio como construir um conteúdo nesse sentido. Né? Porque hoje, quando você pega uma novela, né, tô indo muito para baixo, tá? Você pega uma novela que quer representar esse tipo de relacionamento, você não consegue ver a pureza que foi colocada dentro desse episódio da Last of Us. E foi bonito pra caramba, cara. Foi muito bonito. Porque aquilo ali você vê o carinho, o amor, você não tem ali um exagero, entende? Então aquilo eu achei muito puro. Eu achei muito bacana, uma coisa muito legal. Um outro episódio também que me chamou muito a atenção foi o oitavo, né? Que é quando não sei, posso falar? Pode. Aqui é permitido spoiler, pessoal. Aqui é permitido, porque não há como falar. E outra, não é spoiler mesmo, porque todo mundo sabe o que acontece no jogo. Então, manda a brasa, Pois é. Então tá, aquela parte, né, em que a Ellie ela é raptada, né, por aquele pessoal. Cara, achei muito bom, foi muito bom. O ator que faz o chefe da galera lá, né, o personagem agora, fantástico, cara, é muito bom, que ele é o que fala de Deus, aí ele conta os motivos dele ali, do porquê, né, ele mudou, né, a chave lá, bom, enfim, eu achei aquele episódio sensacional, foi muito bom, ali mostra mesmo o lado da Ellie, que acho que vai aparecer muito talvez na segunda temporada, né, ela agindo ali no desespero, aquela coisa, mas eu achei sensacional. E o último episódio eu achei muito bom. Achei um episódio muito bacana, né? E foi a parte que aparece, inclusive, a girafa, né? Que tem cara, no jogo, se não aparecesse a girafa, eu ia xingar muito. Pois é, cara. Foi uma girafa, eu não sei, eu não consegui entender se era 3D, se não era. Não, eu sei que foi muito.
Eu tô achando que é de verdade aquela girafa lá. E foi muito legal, gostei demais. A parte que ele chega lá na sala de cirurgia e dá o tirão no médico lá, achei sensacional. Ele matando todo mundo. Eu lembro muito bem daquela parte no jogo, é um saco passar daquela parte. E ali eles deram uma boa, uma resumida, né? Porque Realmente. E, cara, muito bom, não tem nem o que falar. Eu vou pegar esse gancho seu, Marco. Sabe por quê? Outro ponto que eu curti bastante na série foi como ela desperta sentimentos. Mas como assim você vai falar? Porque assim, quando você tá jogando, você acaba se envolvendo. Quando tem um bom roteiro, como é no caso da Last of Us, você se envolve com os personagens e mesmo jogando você torce. Ao assistir a série, por mais que eu sabia dos acontecimentos, cara, era como se eu estivesse vendo pela primeira vez. É assim, todo aquele sentimento de euforia, de medo, de torcer, cara, eu fiz tudo. Então, assim, esse despertar de sentimentos gerado pelos atores, porque se não tivesse uns atores bons, isso não iria acontecer, juntamente, lógico, com um bom roteiro, uma boa adaptação. Cara, eu acho que foi, junto com a fidelidade, foi os principais pontos que mais me chamaram a atenção em The Last of Us. Foram essas maneiras de eles extrapolarem os sentimentos, as reações de quem tá assistindo, Marco. Não sei se você teve algo assim parecido assistindo, mas pra mim, esse ponto me chamou muita atenção. O que você me diz? Eu concordo com você e vou até te dizer que um dos pontos que faz a gente se sentir dessa forma é que, além da história que a gente já conhecia no jogo, eles também construíram algumas coisas que não tem no jogo, né? Lá no primeiro episódio, a gente já, logo no início, a gente já vê algumas coisas que não existem no jogo. E no último episódio, mais especificamente, ele mostra uma partezinha da história da mãe da Ellie, né? Como foi que aconteceu, né? Como que a Ellie foi parar na mão daquela galera. Então, isso não tinha. Então, você assiste, e mesmo sabendo a história, você sabe que você vai se deparar com algumas coisas que não existem no jogo. Então, isso é bacana, né? Porque vai criando aquela expectativa, aquela coisa. Então, eu achei muito legal, cara. Foi uma sacada bacana. E eles colocarem de forma sutil essas partes que a gente não consegue ver no jogo. Muito bacana. Nossa, beleza, Marcos. Você resumiu muito bem. Tá, mas e vocês, meus caros amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Quais são as opiniões de vocês de The Last of Us? Deixe seus comentários caso você estiver nos assistindo pelo YouTube. E comente nas nossas redes sociais caso você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast. Então você nos encontra no @BansPodNerd. Grande Marco, para finalizar então esse Papo Nerd de hoje, resuma bem, no máximo de palavras aí que você conseguir, mas resuma o que foi essa série de The Last of Us da HBO Max. O que foi The Last of Us pra você? Pô, foi maravilhoso. Acho que até hoje o que eu tinha visto de bom de alguma adaptação foi a série do Kenshin, que na verdade é o anime, né? E pra mim foi o que mais chegou próximo da perfeição, mas o The Last of Us veio pra dar uma aula pra Netflix, pra ver se aprende a fazer alguma coisa que preste de anime, de games, né? Vamos ver. Tem Yu Yu Hakusho, hein? Vamos ver o que a Netflix vai fazer com Yu Yu Hakusho. Que medo, cara. Que medo que eu tô dessa série. Mas falar, de One Piece também. Muito medo, tá? Porque Cowboy Bebop é o meu anime preferido. Eu tive uma decepção muito grande com a série, cara. Então, assim, The Last of Us, excelente. Os caras acertaram demais e a expectativa por segunda temporada é altíssima. Olha. Boa, grande Marco. Eu agora, pra finalizar como eu vejo, o que é The Last of Us, essa adaptação da HBO Max, cara, simplesmente fodástico, cara. The Last of Us é fodástico, tanto o jogo quanto a série. Eu acho que isso que resume bem. Se fosse pra eu dar uma nota pra essa adaptação de The Last of Us, seria 9, Marco. Nota 9. E você? Com certeza. Tá nesse nível aí. 9 vamos também? Ver se a segunda, lógico, vamos ver se a segunda temporada não surpreende a gente com 10. Tomara, viu? Porque a Abby
Vem aí. Pô, eu não queria falar, mas a Abby. Olha, a Abby vai ser uma discórdia nessa história, viu, gente? Eu Vai. acho que muita gente vai deixar de gostar da Ellie na segunda temporada. Vai. É, porque a vida não é sempre tão preto no branco quanto a gente acha, né? Exato. Grande Marco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Bans Pod Nerd, aqui no Papo Nerd. Como sempre, é uma honra aí recebê-lo. Gratidão mesmo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Bans. Sempre que possível, eu estou aqui para conversar um pouquinho com a galera. Obrigado aí. Galerinha, vamos então ficando por aqui. Não se esqueça aí de comentar o vídeo, de compartilhar, de bater aquele papo conosco também nas redes sociais. Vamos continuar essa discussão de The Last of Us nas nossas redes, nas nossas mídias sociais. Beleza, galerinha? No mais, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.